Gênesis, capítulo 3, versículo 18. Aleluia. Aleluia. E o tema qual vamos usar nessa noite é 7 princípios bíblicos para ter uma vida financeira abençoada e livre do mal. 7 princípios bíblicos para ter uma vida financeira abençoada e livre do mal. Gênesis capítulo 2, versículo 15, diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Agora Gênesis 3,18: Espinhos e cardos também te produzirás, e comerás a erva do campo. 19: No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Senhor meu Deus, maravilhoso Pai, fala conosco nessa noite. Continua falando conosco nessa noite, através dessa mensagem. Usa o meu intelecto, o meu coração e a minha boca, que eu seja o porta-voz do Espírito Santo, para falar a todos que estão aqui essa noite, para falar aos nossos telespectadores, ouvintes, inscritos que vão receber essa palavra, e aos que vão receber essa mensagem compartilhada, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, o mal tem que sair, em nome de Jesus, da nossa vida financeira. Por muito tempo nós, cristãos, servos de Deus, focamos as nossas vidas somente na parte espiritual. Por longos anos, décadas, nós ficamos focados somente na vida espiritual e esquecendo, e muitas das vezes até demonizando, a vida material, financeira, cultural, econômica e até mesmo política. Mas o que vamos falar aqui nessa noite é da importância em termos uma vida financeira vitoriosa, equilibrada, e da importância que é isso, que é tamanha vitória também para o reino de Deus aqui na terra. Por muito tempo deixamos de sermos investidores, deixamos de investir na vida financeira, e por certa via prejudicamos até a obra de Deus. Atrasamos até a obra de Deus em alguns aspectos, até que acordamos. Há mais ou menos 1 ou 2 décadas passadas, nós acordamos e percebemos a necessidade de ter uma vida financeira equilibrada, vitoriosa e abençoada. E da onde vem essa vida financeira abençoada? Da onde vem essa vida financeira equilibrada e vitoriosa? Do trabalho. E se vem do trabalho, ela vem do próprio Deus. Porque quem criou
capítulos 1 e 2 de Gênesis, após Deus criar os céus e a terra, Ele começa a fazer um trabalho de ornamentação da terra. Podemos dizer até que o primeiro trabalho que Deus fez na terra foi de restauração. Porque no versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia. E no texto original, no hebraico, está escrito: se tornou sem forma e vazia. Porque nós sabemos o que aconteceu quando Satanás se rebelou contra Deus e foi lançado na terra. Houve uma destruição na terra, e Deus agora restaura a terra, dizendo: haja luz. E quando Deus diz haja luz, Ele começa a trabalhar na terra. E o livro de Gênesis explica bem isso. A partir do primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, sexto dia, até chegar ao sétimo dia. E por que estou dizendo isso? Para provar que Deus não só criou o trabalho, mas como foi o primeiro operário, o primeiro trabalhador do universo, tanto dos céus quanto da terra. Tanto do que é material, tanto do que é imaterial, tanto do que é visível e tanto do que é invisível. Deus foi o primeiro trabalhador. E nós vemos no sétimo dia, quando Deus termina a sua obra, o versículo diz que Ele descansou e santificou esse dia. Por que descansou? Porque Ele trabalhou. Deus trabalhou. E após Deus ter criado o trabalho e ter trabalhado, agora Deus cria o homem, coloca no jardim do Éden, e nós vemos agora em Gênesis capítulo 2, versículo 15, antes do homem pecar, antes da maldição, antes do juízo de Deus, Deus colocando o homem no jardim do Éden e dando a ele a responsabilidade de cultivar, de trabalhar. Antes mesmo do homem pecar, Deus já tinha dado a responsabilidade para o homem trabalhar e cultivar, cuidar do jardim do Éden. O trabalho é uma bênção de Deus. E após o homem ter pecado, ter recebido a maldição, quando falamos de maldição, falamos de juízo de Deus. Deus estabeleceu um juízo, uma sentença. E após esse juízo, após o homem ter pecado, Deus continuou abençoando o trabalho e dando a responsabilidade para o homem trabalhar com mais ardor, agora com mais sacrifício, agora com mais dor, mas o trabalho continua sendo abençoado. Muitos dizem: eu queria matar quem inventou o trabalho. Impossível. Impossível matar quem inventou o trabalho. Porque quem criou o trabalho foi o próprio Deus. E não só criou, como trabalhou. Foi o primeiro operário. O trabalho é uma bênção de Deus. E trazendo o trabalho para os nossos dias de hoje, nós podemos dizer que somente através do trabalho podemos gerar renda financeira
para nos sustentar a nossa família, sustentar a obra de Deus. O trabalho é uma bênção de Deus, porque ele gera renda. E nos dias de hoje, renda financeira. Por isso, esse 10º elo, o mal tem que sair em nome de Jesus da nossa vida financeira. Porque muitos estão com uma vida financeira escravizada. E acha isso normal. Acha que Deus quer isso. Acha que Deus quer você, ou eu, ou nós, o tempo todo no sufoco financeiro. E a gente aceita isso, concorda com isso, como se fizesse parte do plano de Deus para a nossa vida. Não faz. Deus quer que tenhamos uma vida financeira abençoada, equilibrada, vitoriosa, para que a obra dele também desfrute disso. Dito ou dado essa introdução, eu quero falar sobre os 7 princípios bíblicos para ter uma vida financeira abençoada e livre do mal. Primeiro, para termos uma vida financeira abençoada e livre do mal, primeiro, temos que trabalhar. E não só trabalhar, temos que gostar de trabalhar. Uma palavra também, como disse o pastor Hermes no início, para os jovens que estão aqui essa noite começando a vida. Querem ter uma vida financeira abençoada, livre do mal, tem que trabalhar e gostar de trabalhar. E digo, e não só trabalhar e gostar de trabalhar, mas trabalhar naquilo que é honesto, digno, que gera renda financeira digna e que agrada a Deus. Não estamos falando aqui de trabalho desonesto, que gera renda desonesta, não. Um trabalho bíblico, um trabalho abençoado por Deus, aprovado por Deus. E qual é o trabalho bíblico? Qual é o trabalho abençoado por Deus, aprovado por Deus? Um trabalho honesto, que gera renda honesta. Então, primeiro, temos que trabalhar e gostar de trabalhar. Eu vou pedir para ler para mim Salmo 128, versículo 2, por favor. Pode fazer a leitura. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, ele te irá bem. Olha só, comerás do trabalho das tuas mãos, do trabalho digno, do trabalho honesto, feliz será, e irás bem, ou seja, terá sucesso financeiro, vai ter uma vida de sucesso financeira, uma vida equilibrada e vitoriosa. Porém, irmãos, muitos não têm uma vida de sucesso, mesmo trabalhando, não tem uma vida financeira abençoada, porque trabalha sem gostar de trabalhar, trabalha amaldiçoando o seu dia de trabalho, trabalha amaldiçoando o seu próprio trabalho, trabalha sem vontade de estar ali. E quando a pessoa trabalha amaldiçoando seu dia de trabalho, amaldiçoando seu local de trabalho, amaldiçoando seus instrumentos de trabalho, murmurando, ela está amaldiçoando a renda dela que vai vir daquele trabalho. Então já vem uma renda, a pessoa já recebe o ordenado, já recebe o salário com maldição.
Um salário que não vai render. Um salário que vai vir sem a bênção de Deus e ainda vai vir com o juízo de Deus. Porque Deus não agrada de quem amaldiçoa o trabalho, porque Ele criou o trabalho e Ele foi o primeiro trabalhador. Quando a pessoa amaldiçoa o trabalho, reclama do trabalho, xinga o trabalho, ela está xingando Deus, está murmurando contra Deus, que criou o trabalho e foi o primeiro trabalhador. Agora, quando a pessoa trabalha com alegria, com vontade de trabalhar, ela vai ir bem, ela vai ter sucesso naquele trabalho. E nós vemos isso quando olhamos na Bíblia e vemos José no Egito. José fez um grande trabalho no Egito, prosperou muito no Egito, deixou o Egito muito rico, porque ele fez um trabalho de sucesso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quer ter uma vida financeira abençoada? Livre do mal? Primeiro, trabalha. Pede a Deus para abrir porta de emprego para você. E quando Deus abrir a porta de emprego, entre na porta de emprego, abençoando o seu emprego. Trabalha com alegria. Trabalha com vontade. Eu tinha um amigo de trabalho, a qual ele estava sempre reclamando do trabalho, sempre amaldiçoando o trabalho, sempre xingando, de mau humor. E passado muito tempo trabalhando com ele me ofereceu uma carona. E esse homem era um motorista da empresa e era o cobrador dele. E depois de muito tempo a gente trabalhando junto, ele me ofereceu uma carona. E veja bem, ele sempre reclamava dos ônibus da empresa, dos veículos, xingava muito. E um dia ele me ofereceu uma carona. E quando eu vi o carro dele, irmãos, eu fiquei espantado, porque uma pessoa que reclamava tanto dos ônibus da empresa, do trabalho, eu imaginava que tinha um carro bom. E ele tinha um carro. Quando eu vi o carro dele, um carro muito ruim mesmo, muito ruim. Eu entrei no carro dele e eu falei com ele, falei, olha meu amigo, eu não posso deixar de te falar que Deus está pondo no meu coração. Você pode até me pôr para fora desse carro agora, mas eu vou te falar uma coisa. Sabe por que você está com um carro nessa condição? Porque você trabalha xingando, amaldiçoando o seu trabalho, e automaticamente você amaldiçoa o pão que você recebe dali, o salário que você tira dali. A sua vida está amaldiçoada, está sob juízo. Comece a trabalhar abençoando o seu dia. E se você aceitar, eu vou começar a falar com você todos os dias. E ele ali parece que não gostou muito, mas me deu a carona, me deixou em casa, foi embora. No outro dia, ele disse para mim, eu aceito o que você falou comigo. Eu falei, então, segue o nosso conselho. Começa a abençoar o seu trabalho. E ele começou a abençoar o trabalho, abençoar o ônibus. E comecei a orar com ele. Um ano depois, ele conseguiu comprar um carro zero na agência. Glória a Deus. Feliz será, terá sucesso se trabalhar com alegria, com felicidade. 2, temos que afastar a preguiça da nossa vida. Quer ter uma vida financeira abençoada? Você não pode ser preguiçoso, preguiçosa. Não podemos ser preguiçosos. Quem é preguiçoso não vê
O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter trabalho de pôr comida na boca, não quer ter o trabalho de comer, de tão preguiçoso que é. O preguiçoso não sai do lugar, o preguiçoso está sempre desanimado, o preguiçoso só quer ficar deitado, o preguiçoso só quer dormir, o preguiçoso sai para trabalhar, já com a vontade de voltar para trás, ou de nem ir. O preguiçoso, ele trabalha sem compromisso, ele trabalha sem responsabilidade, o trabalho na mão dele não rende. Deus me livre, um pedreiro bom trabalhar com um servente preguiçoso. O trabalho dele não rende, não rende. A primeira coisa que um pedreiro bom vê, identifica se o servente que ele está é bom, para o dia dele render. Porque o servente preguiçoso só quer ficar sentado. O servente preguiçoso, ele não tem atenção para ver o que o pedreiro precisa, a tempo e hora, além da massa. Quem tem preguiça faz mal feito e faz sem responsabilidade, mano. Preguiçoso não ganha dinheiro, preguiçoso não tem vida abençoada financeiramente. Preguiçoso não consegue afastar o mal da vida financeira dele. Então, segundo ponto, para ter uma vida financeira abençoada, temos que afastar a preguiça da nossa vida. 3, temos que ter equilíbrio com o trabalho. Para ter uma vida financeira abençoada, temos que ter o quê? Equilíbrio com o trabalho. E o que é ter equilíbrio com o trabalho? É não trabalhar além do necessário, além do que você precisa. Vamos ver isso em Eclesiastes 10:15. Eclesiastes 10:15. O trabalho todo fadiga, pois nem sabe ir à cidade. Olha só, irmãos, o trabalho demais fadiga. O trabalho demais vira vício. Tem gente que já não precisa trabalhar mais tanto, mas ele pegou o vício de trabalhar. O vício. E quando a pessoa tem vício de trabalhar, ele esquece da família. Ele esquece que tem que desfrutar daquilo que ele ganhou com o seu trabalho. Ele não desfruta. A gente trabalha, recebe, através das finanças, conquista para desfrutar. Mas tem gente que morre sem desfrutar o que conquistou, porque não teve equilíbrio. Ele criou um vício de trabalhar. Devemos trabalhar com equilíbrio, não ter vício de trabalhar a ponto de esquecer da família. Precisamos descansar e viver. Viver é desfrutar. Tem gente, irmãos, que nem cuida da saúde. Tem gente que nem compra um remédio porque acha caro. A pessoa não acha caro comprar um lanche, uma pizza, mas acha caro comprar um remédio que precisa para manter a sua saúde em dia. Temos que ter equilíbrio com o trabalho. 4, temos que ser bons administradores. Irmãos, quer ter uma vida financeira abençoada? Quer afastar o mal da sua vida financeira? Você tem que ser bom administrador das suas finanças, daquilo que você ganha. E como ser bom administrador? Não ganhar, não gastar mais do que ganha. Tem gente, irmãos, que consome tanto que até o devorador passa longe dele. O devorador tem medo de passar perto dele e perder o que tirou dos outros para ele. De tanto que ele consome, de tanto que ele gasta. Vamos ver isso.
que todo homem coma, beba e desfrute bem do seu trabalho. Isso é um dom de Deus, ou seja, é um presente de Deus. Tudo que Deus te deu, através do trabalho honesto, através das suas finanças, é um dom, é um presente. Ele quer que você desfrute. Não quer que você fique guardando, não, irmão. Quer que você desfrute. Desfrute. O bom administrador, fica atento nisso. O bom administrador elimina os excessos de consumo para prosperar e aproveitar bem as bênçãos do seu trabalho. O bom administrador elimina o excesso de consumo. Tem gente, irmão, que compra o que não precisa. Aí quando ele precisa comprar alguma coisa, ele não tem mais o dinheiro para comprar, porque ele comprou o que não precisa. Se ele comprou o que não precisa, ele não tem para comprar o que precisa, porque ele é um mau administrador, um péssimo administrador financeiro. Depois fica culpando Deus. Deus não te deu um emprego de carteira assinada, e através do seu emprego você tem um salário todo mês, tem abono de família, tem hora extra, tem tique, tem cesta, tem férias, 13º, bis, e não consegue administrar o que ganha, porque ele tem excesso de consumo. E quando a pessoa tem excesso de consumo, não tem dinheiro que dá para ele. A pessoa não sai do lugar, é igual um carro velho. Acaba a gasolina onde não pode acabar. Por quê? Aí quer culpar Deus. Ah, Deus não está olhando para mim. Devorador está me tirando tudo. Devorador está passando muito assim. Elimine o excesso de consumo. Pare de gastar naquilo que não precisa. Guarda o dinheiro para gastar naquilo que precisa. Tem gente que já tem 2 pares de sapatos, vai lá e compra mais 5. Tem 5 camisas, vai lá e compra mais 3. Tem 4 calças, vai lá e compra mais 5. Excesso de consumo. Aí quando precisa do remédio, não tem. Precisa comprar um leite, não tem. Precisa comprar um pão, não tem. Precisa uma passagem de ônibus, não tem. Porque gastou em excesso de consumo. Então eu vou repetir isso que é importante. O bom administrador elimina os excessos de consumo para prosperar e aproveitar bem as bênçãos do trabalho. Sim, para termos uma vida financeira abençoada e afastar o mal da nossa vida financeira, temos que honrar a Deus, irmãos. Temos que honrar a Deus. Tem gente que não quer honrar a Deus. E como é que a gente honra a Deus? Trazendo dízimo para a casa do Senhor, dizimando na casa de Deus. Deus, Ele deixa conosco 90%. Eu já vi gente que não tinha nada. Nesses 33 anos de crente que eu estou fazendo hoje, pela misericórdia de Deus, eu já vi crente que não tinha nada, na miséria, nem um sapato para calçar, passando necessidade, mas brutal. E arrumou um emprego. Deus melhorou a vida da pessoa. A pessoa não tem coragem de pegar os 10% e levar para a obra de Deus. A pessoa não tinha nada. Nada. Deus dá 90% para a pessoa com promessa de prosperidade. Dá tudo para a pessoa. E costuma a pessoa entrar no trabalho e ainda ganhar coisa dos amigos, dos colegas, móveis e um monte de coisa. E não tem coragem de entregar na casa de Deus os 10%. Aí passa a prova depois, perde o emprego, demora a arrumar, porque prometeu para Deus e não cumpriu. Não fez como Ana entregou Samuel, mas tem gente escondendo Samuel, não quer levar, prometeu e não quer levar, quer esconder o Samuel.
continuar aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Entrega o seu amor de Deus. Deus te deu um emprego, você não tinha nada. Você tem 90% de renda agora, com promessa de Deus na sua vida. Entrega os 10% na casa de Deus e você vai ver o que Deus vai fazer. Honra a Deus e você vai ver o que Deus vai fazer. Não deixa o diabo colocar na sua mente, é para o pastor, não é para o pastor nada. Toda vez que eu trago uma palavra aqui, eu trago a palavra bíblica. Estou falando de gente séria. Eu não tenho nada com falso profeta, não tenho nada com quem rouba, não tenho nada com essa gente. Eu tenho a ver com a palavra de Deus. E como o ministério de Deus me deu para cumprir. Aqui não, aqui ninguém rouba o dízimo, aqui ninguém mexe no dízimo para coisa pessoal, não. O dízimo é da casa de Deus. E pelo contrário, todos os nossos obreiros aqui trabalham. Todos os nossos obreiros aqui trabalham. Inclusive eu sou cobrador de ônibus e sou dizimista fiel. Minha esposa é diarista, é dizimista fiel. Meu filho tem uma renda que ele recebe também. Cooperador Alain, de meio período. Uma renda pouca, mas ele dizima também. Nós dizimamos para ajudar a obra de Deus, honramos a Deus. Vamos ver isso. Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Olha isso. Em algumas Bíblias está escrito vinho, que vinho na Bíblia é prosperidade, alegria, felicidade. Olha o que Deus está falando. Honra a Deus com as suas primícias, com o primeiro da sua renda. Recebeu, em vez de você gastar, primeiro tira o dízimo do Senhor, separa o dízimo do Senhor. Honra a Deus, porque Deus já te honrou quando Ele te deu um emprego. Você não tinha emprego. Tem gente que fala, eu só vou dizimar quando Deus me honrar. Deus já te honrou quando te deu emprego. Quando abriu a porta de emprego para você, Ele já te honrou. Agora você tem que honrar a Deus, levando para a casa dele o dízimo, a oferta, o patrocínio. Honra a Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 10 ao 12. Dê para mim em voz alta. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Dízimo. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Olha aí, irmãos. E vós sereis uma terra próspera. Dízimo não é pedido, dízimo é mandamento, dízimo é ordenança. Eu já dei um estudo sobre dízimo aqui, não vai dar tempo de eu falar, mas eu já provei que Jesus dizimou. O dízimo está no Novo Testamento. Um assunto para outro dia. A questão é, quer ter uma vida financeira abençoada, quer afastar o mal da sua vida financeira, honra a Deus, dizima, irmão. Tem gente que não dizima, recebe renda do governo, Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo, salário, não sei o que mais. Tem gente que recebe até herança. Não dizima, não entrega na casa de Deus, não honra a Deus. Deus já te honrou. Todo tipo de renda honesta que você recebe,
mandamento. E olha o que diz a Bíblia: abrirei a janela do céu. Primeiro ele fala: fazei prova de mim. O que ele quer dizer fazer? O que ele quer dizer com isso? Fazei prova de mim. Olha para cima e chama a minha atenção quando você tiver com dificuldade. Chama a minha atenção na oração. Senhor, olha aí, Senhor, que eu estou passando. Sou teu filho, tua filha, sou dizimista fiel, sou teu servo. Olha para mim. Você chama a atenção de Deus. E quando você chama a atenção de Deus, a janela do céu abre. E por quê? Está escrito a janela do céu e não a porta. Porque a bênção do dízimo só Deus pode dar. E por que janela? Janela é a única entrada que ela só tem tranca para o lado de dentro, ela só abre para o lado de dentro. É diferente da porta, que qualquer um pode abrir. Até quem não é dono da casa pode abrir, mas o céu não. A janela do céu, a tranca é para o lado de dentro. Ou seja, só o dono da casa pode abrir a janela. Só Deus pode te entregar essa bênção a partir do momento que você é fiel. Tem gente que está com bênção travada, não vem, não prospera, não sai do lugar. A bênção financeira não chega porque ele não honra a Deus. E aí é contra ainda, irmão. Fica seguindo esses anticristos aí, que fala que não é para dizimar, dízimo não está no Novo Testamento, os falsos profetas estão aí, querendo aniquilar a obra de Deus, a prosperidade da obra de Deus, e da sua vida também. Então a janela, ela só tem entrada para o lado de dentro. Só o dono da casa pode abrir a janela. Só Deus pode te entregar essa vitória. Devemos honrar a Deus, sendo prósperos e separando parte do que Ele nos deu para investir na sua obra. Sexto, temos que reconhecer que tudo que temos vem de Deus. Deuteronômio 8, 17 e 18. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza de meu braço me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder para confirmar o seu conserto, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. 2 versículos importantes. O primeiro, a pessoa diz: do meu próprio esforço eu consegui isso. Consegui isso do meu próprio trabalho. Sim, você conseguiu do seu esforço. Sim, você conseguiu do seu próprio trabalho. Porém, lembra-te de quem te deu essa força. Lembra-te de quem te deu esse trabalho. Lembra-te de quem abriu essa porta para você. Lembra-te de quem está te dando saúde. Tem gente que fala: eu não dependo de ninguém, eu não preciso de ninguém, eu mesmo cuido de mim. Esquece de Deus. Cai em cima da cama, vai para o CTI, vai para a UTI, está lá cheio de aparelhos. Sai dos aparelhos então, se você não depende de ninguém. Sai dos aparelhos, sai do coma, sai da UTI, sai dessa situação que você está então. Está aí agora dependendo dos enfermeiros, dos médicos, do INSS. Te ajuda de um de outro e fala que não depende de ninguém. Muitos falaram isso. Está mais na dependência dos outros do que nunca esteve antes. Por quê? Cuidado. Nem tudo que vem à mente precisa sair pela boca, porque quando sai você vai comer. A gente planta com as palavras, planta com as ações, planta com as atitudes, vai colher. Tinha uma vida abençoada, uma vida boa, não reconheceu Deus, agora está dependendo dos outros. Tem uns que está até doente. Não depende de ninguém, depende sim. Diga: eu dependo do meu Deus, eu dependo do meu Deus o tempo todo, e das pessoas que Ele usa para me ajudar.
Eu lembro de uma vez que minha esposa estava numa situação tão difícil, por isso que é bom. Você diz, ministro fiel, oh glória a Deus. E a pessoa está aqui e é testemunha. Um dia eu não vou falar o nome. A pessoa está aqui. É testemunha. Porque tudo que eu falo, irmãos, eu vivo o que eu prego, prego o que eu vivo. Eu e minha esposa passou uma dificuldade na nossa casa, não deixamos de dizimar. Chegou uma irmã lá feliz da vida que recebeu uma vitória do INSS. E falou, pastor, isso aqui é para o Senhor, não é para a igreja, é para o Senhor, para a sua família. Entregou para a gente R$1.000. Foi isso? Só Deus sabe o que nós estamos passando. Teve um dia, irmãos, que uma pessoa reclamou comigo que a minha esposa estava passando muita necessidade. Eu limpei os armários, esperei minha esposa sair. Porque a mulher sabe como é que é. Esperei minha esposa sair, limpei os armários todinho. E doei tudo que a gente tinha de casa, tudo. Ela chegou, abriu os armários, cadê? Eu doei. E nesse dia ela não murmurou. Falei, glória a Deus. Passado umas 2 horas, a campanha bate. Minha filha está aí, testemunha, minhas filhas estão aí. Minha filha foi lá, no portão, eu estou vendo que ela está demorando. Está demorando. Passado um tempo, ela desceu. Eu falei, minha filha, por que você demorou? Ela falou, pai, encostou uma Kombi no portão e deixou um monte de compra lá para o Senhor e foi embora. Né, minha esposa? Comprou para mais de 3 meses. Deus cuida de quem honra Ele. Honra a Deus. Nunca vai te faltar nada. Honra a Deus. Tudo que Deus colocar nas tuas mãos, entrega. Entrega, Samuel. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Entrega tudo. Não fica com nada que é de Deus, moço. Não vale a pena. Sabe por quê? Porque Deus é maravilhoso conosco. Deus dá muita coisa, irmãos. Deus dá muita coisa. Eu posso até, irmãos, eu trabalho numa empresa que estou mandando muita gente embora. Meu tempo pode até acabar lá, eu não sei quando. Porque quando o tempo acabar, eu sei que Deus tem outra coisa para mim. Mas algumas semanas atrás, chamaram eu e mais 4 pessoas na sala para mandar a gente embora. Foi para mandar embora. Se você é fiel a Deus por causa de você, os que estiver contigo vai ser abençoado também. Quando eu cheguei na sala, ele pegou as fichas e olhou bem para mim. Irmão, você está orando? Irmão, está subindo um monte? Irmão! Vai embora, mandou todo mundo descer para o plantão para trabalhar. Deus é fiel! Deus é fiel! Vale a pena honrar a Deus! Glória a Deus. Honra a Deus! Louvado seja Deus. Honra a Deus que nada vai acontecer antes da hora. Porque quando acontecer, a vitória já está garantida. A providência já está a caminho. A providência já está na sua vida. Sétimo, temos que ter um coração desprendido da avareza e das coisas materiais e financeiras para honrar a Deus com os dízimos, ofertas e patrocínio. Só honra a Deus, irmãos, com as suas finanças, quem tem o coração desprendido da avareza, do materialismo, das coisas desse mundo. Que quando a pessoa está com o coração preso, ela não consegue honrar a Deus. Ela é avarenta. Um dia alguém me perguntou, pastor, a pessoa que não dizima pode perder a salvação? Quem não dizima pode perder a salvação? Eu disse que pode. Pode perder. Por quê? É dinheiro que compra o céu? Eu falei, não. De jeito nenhum, a salvação é pela graça. Nem é de graça, né, irmãos? Muitos falam que é de graça. Não, pela graça é uma coisa, de graça é outra. Pela graça significa pela misericórdia de Deus. De graça. Ninguém pagou.
Jesus pagou um alto preço para nos conceder a salvação. Então é pela graça, pela misericórdia de Deus. E por que a pessoa que não dizia pode perder a salvação? Aí a pessoa perguntou: é o dinheiro? Dinheiro compulsão? Eu falei: não, de jeito nenhum que é pelo dinheiro. A salvação não é pelas obras, é pela graça de Deus. Não obedecemos porque somos salvos. Não somos salvos porque obedecemos porque somos salvos, por gratidão a Deus. Então por que a pessoa que não diz não pode perder a salvação? Simples. Deus vai olhar para o coração dele para encontrar avareza, falta de amor. Existem muitos pecados que a pessoa comete no coração quando não dizima. Primeiro, avareza. 2, ela faz julgamento precipitado, às vezes até errado. O pastor vai roubar o dinheiro. Outras vezes ela mente. Eu não tenho condição de dizimar, mas compra outras coisas. Mente. Então aí estão os pecados que vai fazer a pessoa perder a salvação. Não o dinheiro, os pecados no coração dela. 1 Coríntios 6,10. Pode ler para mim, por favor? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores, nem herderão ao reino de Deus. Aí está uma lista de quem vai ficar de fora do reino de Deus. 2 que está nessa lista: ladrão e avarento. E quem não entrega o dízimo é o que, irmãos? Pensa nisso. Deus vai olhar para o coração da pessoa e vai encontrar a avareza. Você tinha tudo para entregar o dízimo, não entregou. Você mentiu no seu coração repugnou o dízimo. Você não teve coragem de pegar os 100 reais e dizer: vai me levar. Você travou. E olha lá, Deus vai mostrar: olha o que aconteceu com a minha obra. Aquela igreja fechou para falta de dízimo. Meu ungido passou por isso. A minha casa faltou isso. Eu tive que levar um ímpio para... Irmãos, tem ímpio que dizima aqui, irmãos. A ministra Helena sabe disso. Minha esposa sabe, tem ímpio que dizima e não para de dizimar. Tinha uma pessoa aí que não arrumava emprego de jeito nenhum, ímpio. Começou a dizimar aqui, hoje ele pega serviço de 3, 4 mil reais. Dizima aqui, ímpio. Nunca veio aqui. Nunca entrou aqui dentro. Mas não perde o dízimo. E me chama lá em casa lá, e quando eu vou lá pelo dízimo, ele falou: pastor, que alegria que eu tenho, eu nem pego. O dízimo para a casa de Deus, eu sempre estou bem empregado. Deus levanta o ímpio para cumprir o que o servo não está fazendo. A bênção era para quem? Para os filhos. O que aquela mulher fala? Esse cachorrinho também come. Está caindo a migalha, come. Salmo 51:10. Terminamos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Só dizima quem tem um coração puro. Só dizima quem tem um espírito reto, que ama a obra de Deus. Tudo que vier nas mãos dele, ele vai dizimar, ele vai apertar, ele vai patrocinar, ele vai se preocupar com a obra. E Deus vai honrar ele ou ela, ou eles. Muitos crentes que não dizimam vão perder a salvação porque se tornaram ladrões do tesouro de Deus, por causa da avareza e falta de amor à obra de Deus.